Sabia que armazenar alimentos de forma errada pode gerar compostos tóxicos ligados a câncer, diabetes e outros problemas graves de saúde? Isso mesmo. Não falo de ultraprocessados ou químicos industriais. Trata-se de alimentos naturais que, quando mal armazenados, mudam sua composição e viram uma ameaça silenciosa ao seu corpo. Neste vídeo, vou te mostrar quais alimentos comuns nunca devem ser guardados na geladeira, pois podem se tornar tóxicos, perder nutrientes essenciais ou até desenvolver substâncias potencialmente cancerígenas. O pior é que muita gente faz isso achando que está cuidando da saúde, mas na verdade está alimentando um risco silencioso dia após dia. Além disso, vou explicar o que acontece com frutas, legumes e tubérculos que refrigeramos para conservar melhor, mas que acabam perdendo nutrientes, sabor e, em alguns casos, estragam mais rápido. Preste atenção, pois vou revelar quais tipos de câncer podem estar ligados a esses compostos tóxicos, por que o frio acelera sua formação e como armazenar corretamente os alimentos sem pôr em risco sua vida ou a da sua família. Esses erros são comuns, e evitá-los pode fazer uma grande diferença na sua saúde a longo prazo. A doutora Helena Vasconcelos alerta que mudanças simples na forma de guardar alimentos podem prevenir problemas sérios. O primeiro alimento que nunca deve ir à geladeira é a batata crua. Quem nunca guardou batatas na geladeira pensando que durariam mais? Mas o que não te contam é que o frio transforma o amido da batata em açúcares simples, muito mais rápido que o normal. E qual o problema desses açúcares? Ao cozinhar a batata, principalmente em altas temperaturas, como no forno sem controle, na frigideira ou fritura, forma-se um composto tóxico chamado acrilamida. A acrilamida é potencialmente cancerígena. É o mesmo composto que surge quando um pão ou batata queima, ficando dourado, crocante ou preto. Sabe aquele dourado escuro que muitos gostam? Na verdade, está cheio de moléculas nocivas que causam estresse oxidativo no corpo, como uma ferrugem interna que se acumula, oxidando seus órgãos silenciosamente e aumentando a carga tóxica. E aqui vai um dado que poucos sabem: batatas cruas refrigeradas formam ainda mais acrilamida ao serem cozidas, mesmo sem parecerem queimadas. Ou seja, você pode comer uma batata aparentemente bem cozida, mas cheia de substâncias tóxicas sem perceber, pois o sabor não muda. A longo prazo, isso pode favorecer cânceres como o de endométrio, ovário, esôfago e rim. Mas não para por aí. A umidade da geladeira pode favorecer mofo, bactérias e fungos na batata, fazendo-a apodrecer mais rápido, amolecer, mudar de cor e acabar no lixo sem você entender por quê. O que fazer para se proteger? Aqui vão dicas simples, mas eficazes. Primeiro, nunca refrigere batatas cruas. Guarde-as como nossas avós faziam, em uma cesta ou saco de pano, em local fresco, seco e ventilado, longe do sol. Segundo, se estiverem em bom estado, consuma com casca, pois ela reduz picos de glicose no sangue. A casca tem fibras que regulam a absorção do açúcar natural da batata, evitando picos que afetam o metabolismo. Terceiro, cuidado ao cozinhar. Nada de fritar ou assar acima de 180 graus. Se possível, mantenha a temperatura abaixo de 160 graus e evite que fiquem muito douradas ou queimadas. Essas partes crocantes ou escuras concentram a acrilamida cancerígena. Com essas dicas, você preserva nutrientes e protege seu corpo do dano oxidativo crônico que se acumula com os anos. Agora, uma curiosidade: o segundo alimento que não deve ir à geladeira é o tomate. Sim, esse fruto que colocamos na geladeira sem pensar. Mas isso é um erro que não só estraga seu sabor e textura, como reduz suas propriedades medicinais. O frio interrompe a maturação natural do tomate, danifica suas membranas internas e rouba sua suculência e doçura características. O resultado é um tomate aguado, sem sabor, meio farinhento. Mas o pior é que isso torna menos benéfico à saúde. O frio afeta o licopeno, um antioxidante poderoso com propriedades anti-inflamatórias, protetoras do coração e anti-câncer. E sabia disso? Tomates cozidos ou secos têm mais licopeno que os crus, uma curiosidade nutricional que pode ajudar a prevenir doenças crônicas. Já reparou que tomates refrigerados ficam sem gosto, com textura farinhenta e mais moles? Isso é o frio alterando sua estrutura.
para evitar, guarde os tomates em uma cesta à temperatura ambiente, longe do sol. E atenção, evite consumir tomates com muitas manchas verdes ou que não estejam maduros, pois essas partes contêm solanina, uma substância que pode ser tóxica em certas doses. Um truque: para acelerar a maturação, coloque-os perto de uma banana ou maçã, que liberam etileno, uma hormona vegetal que ajuda na maturação natural. Outro erro comum é guardar pão na geladeira. Parece prático, mas é um problema. O frio altera a estrutura do pão rapidamente, deixando-o duro, pegajoso ou seco, perdendo aroma, sabor e crocância. O pior é o risco microbiológico. Muitos acham que a geladeira protege o pão do mofo, mas a umidade pode acelerar a formação de fungos, tornando-o rançoso em poucos dias. Como conservar o pão sem riscos? Guarde-o à temperatura ambiente, em um recipiente hermético ou saco de pano bem fechado, em local fresco, seco e sem sol. Se não for consumi-lo em 2 ou 3 dias, congele. Congelar pão é saudável e prático. Ao congelar e depois aquecer, como no forno ou torradeira, forma-se amido resistente, que alimenta a microbiota intestinal, melhora a digestão e reduz picos de glicose e insulina, trazendo mais saciedade. Pão torrado após congelamento pode ser mais saudável e saboroso que o fresco. O quarto alimento exige atenção: o abacate. A refrigeração depende do grau de maturação. Se guardar abacates verdes ou duros na geladeira, a maturação para, resultando em um fruto duro por fora, fibroso por dentro, com manchas escuras e sabor amargo. O frio altera as enzimas da maturação, reduzindo nutrientes e propriedades medicinais. Se o abacate está verde, deixe-o à temperatura ambiente para maturar uniformemente. Para acelerar, coloque-o em uma sacola de papel com uma maçã ou banana, que liberam etileno. Em 24 a 48 horas estará pronto. Se já está maduro, pode guardá-lo na geladeira por alguns dias para manter a frescura. Se cortado, adicione gotas de limão ou lima. Guarde em um recipiente fechado para evitar oxidação. Se não for consumir logo, congele. O abacate congelado mantém gorduras saudáveis, fibras e antioxidantes, mas a textura fica mais pastosa. Ideal para guacamole ou salsas com alho, cebola ou cúrcuma, formando uma bonda anti-inflamatória que dura de 4 a 6 meses. O quinto alimento é a banana, outro erro comum na geladeira. A casca da banana é sensível ao frio, ficando preta rapidamente, por uma reação química, não por estar estragada. O frio altera a textura, deixa-a farinhenta, mais doce e menos nutritiva. Guarde bananas à temperatura ambiente. Para prolongar a conservação, envolva o talo com papel, reduzindo a liberação de etileno. Para a saúde metabólica, consuma bananas menos maduras, com um tom amarelado esverdeado, sem manchas escuras. Quanto mais madura, mais açúcar, elevando glicose, insulina e riscos de resistência à insulina, diabetes e câncer. Consuma no ponto certo, sem refrigerar. O sexto alimento é o alho. Muitos o guardam na geladeira, mas o frio acelera a germinação, com brotos verdes que indicam perda da alicina, um composto medicinal com propriedades anticâncer, anti-inflamatórias e protetoras do cérebro e coração. Pior ainda, picar alho, misturar com azeite e deixar à temperatura ambiente pode gerar Clostridium botulino, causando botulismo, uma doença grave. Conserve o alho inteiro, sem picar, em uma cesta, em local fresco, seco e sem sol. Para alho picado com azeite, congele para manter sabor e propriedades sem riscos. A doutora Helena Vasconcelos alerta que o alho bem conservado é um escudo contra doenças, mas mal armazenado vira uma ameaça. O sétimo alimento é a mel. Refrigerá-la causa cristalização, separando açúcar e água, tornando-a opaca e granulada. Isso não significa que estragou. A cristalização indica pureza. Ainda assim, evite a geladeira. O frio não destrói as propriedades da mel, mas a torna dura e difícil de usar. Aquecê-la para amolecer pode destruir enzimas e antioxidantes. Guarde a mel em um frasco fechado, em local escuro, à temperatura ambiente. A doutora Helena Vasconcelos lembra que mel pura é medicinal, mas contém muito açúcar. Uma colherzinha, 1 ou 2 vezes ao dia, é benéfica para garganta ou gripes, mas em excesso eleva a glicose, triglicérides, insulina,
causando inflamação e riscos de câncer como o açúcar comum. Use com moderação. O oitavo alimento que merece atenção é a cebola. Muitos aguardam na geladeira, achando que assim duram mais, mas isso é um erro grave. A umidade da geladeira faz a cebola amolecer e favorece o crescimento de mofo e bactérias, acelerando sua deterioração. Além disso, o frio converte o amido da cebola em açúcares, o que pode alterar seu sabor e torná-la mais propensa a formar compostos indesejados ao cozinhar. Doutora Helena Vasconcelos, explica que cebolas devem ser armazenadas em local seco, fresco e ventilado, como uma cesta de vime ou saco de pano, longe de batatas, pois estas liberam etileno, que acelera o apodrecimento da cebola. Se cortada, guarde-la em um recipiente hermético na geladeira, mas consuma em até 2 dias para evitar perda de nutrientes e sabor. Congelar cebolas picadas é uma opção para pratos cozidos, mas evite descongelá-las para consumo cru, pois a textura fica comprometida. O 9º alimento é o manjericão. Guardá-lo na geladeira é um erro comum que destrói seu aroma e sabor. As folhas murcham rapidamente no frio, ficando escuras e perdendo óleos essenciais que são responsáveis por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Doutora Helena Vasconcelos, recomenda manter o manjericão fresco em um copo com água, como se fosse um buquê, com as hastes submersas e as folhas cobertas por um saco plástico frouxo, à temperatura ambiente. Troque a água a cada 2 dias para mantê-lo viçoso por até 1 semana. Para conservação longa, seque as folhas ou congele-as em azeite, formando cubos que preservam o sabor para molhos e sopas. Assim, você evita desperdícios e mantém os benefícios do manjericão. O 10º alimento é o chocolate amargo. Refrigerá-lo pode parecer uma boa ideia em dias quentes, mas o frio e a umidade da geladeira alteram sua textura e sabor. Doutora Helena Vasconcelos, alerta que o chocolate pode absorver odores de outros alimentos e formar uma camada esbranquiçada, chamada bloom, que, embora não seja prejudicial, compromete a experiência sensorial. Guarde o chocolate amargo em um local fresco, seco e escuro, em um recipiente hermético, a uma temperatura entre 15 graus Celsius e 20 graus Celsius. Isso preserva os antioxidantes, como os polifenóis, que protegem o coração e combatem o estresse oxidativo. Evite temperaturas acima de 25 graus Celsius, que podem derreter o chocolate, e nunca o congele, pois isso destrói sua textura cremosa. Por fim, o 11º alimento é o azeite de oliva. Guardá-lo na geladeira é um erro que muitos cometem, achando que o frio prolonga sua validade. Entretanto, a baixa temperatura faz o azeite solidificar, alterando sua textura e sabor. Doutora Helena Vasconcelos, explica que o frio pode oxidar os compostos benéficos do azeite, como os polifenóis, reduzindo suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Armazene o azeite em um frasco escuro, em local fresco e seco, longe da luz e do calor. Use-o dentro de 6 meses após aberto, para garantir seus benefícios. Evite guardá-lo perto do fogão, pois o calor acelera a rancidez. Com estas dicas, você transforma o azeite em um aliado para a saúde, sem riscos desnecessários. Doutora Helena Vasconcelos, reforça: pequenos cuidados no armazenamento dos alimentos podem prevenir a formação de compostos tóxicos, proteger nutrientes e melhorar sua saúde a longo prazo. Evite esses erros comuns e adote práticas simples para conservar o sabor e os benefícios dos alimentos, garantindo uma vida mais saudável para você e sua família.